Saudações a todos, espero que todos estejam muito bem de saúde. Eu sou o professor Clemente, professor de Tecnologia de Comando e Robótica. Hoje eu gostaria de partilhar com vocês o conhecimento que tem a ver com circuitos pneumáticos. Mais lá para frente vamos falar sobre a válvula de bloqueio, que é um elemento muito essencial para a questão da segurança. Temos que compreender que os circuitos pneumáticos podem ser constituídos pelos elementos de trabalho. Dentro dos elementos de trabalho nós encontramos os cilindros, que podem ser cilindros de simples ação ou de dupla ação, ou cilindros rotativos. Então, estes elementos também são chamados de atuadores, são fundamentais dentro dos circuitos pneumáticos. Encontramos também os elementos auxiliares. Normalmente, os elementos auxiliares elas podem ser constituídos de duas formas. Os elementos auxiliares, nós encontramos aqueles elementos que são elementos que servem de preparação do ar, né, do AC, ou então os elementos auxiliares são aqueles também que, de alguma maneira, influenciam na força ou na velocidade do AC dentro dos circuitos pneumáticos. Para além destes elementos, encontramos elementos de comando, que são aqueles elementos que recebem os sinais ou as tarefas dos elementos de sinais, que depois vão mandar para os elementos de trabalho, que são os nossos atuadores. Por fim, encontramos o nosso elemento de sinal. Os elementos de sinais são aqueles que nós consideramos como os botões, o rolete, vários tipos de acionamento que de alguma maneira vão ser muito importantes para dar tarefa, não é, aos elementos de comando. Prontos, todos esses elementos elas trabalham de forma uniforme, unificada, né? Uma vai dependendo de outra, porque todas elas são essenciais dentro dos circuitos pneumáticos. O foco da nossa aula, sobretudo hoje, é abordarmos um pouquinho mais sobre a questão da válvula de bloqueio, que é um elemento fundamental para a questão até de segurança dos nossos circuitos pneumáticos, né? Sobretudo na prática, né? Dentro da indústria, quando tivemos a utilizar sistemas que requerem um pouquinho mais de segurança para evitar determinados acidentes. Então, a válvula de bloqueio é um elemento muito fundamental. Como estávamos a falar sobre a válvula de bloqueio, que é um elemento fundamental dentro dos circuitos pneumáticos, nós dentro das válvulas de bloqueio, nós encontramos, a princípio, 4 elementos que são importantes, né? A válvula de retenção, a válvula de escape rápido, a válvula de isolamento e a válvula de simultaneidade, que é a válvula I. Nós não temos aqui, mas depois vamos colocar que é para podermos compreender melhor como ela também funciona. A ideia da válvula de bloqueio é impedir a passagem, não é, do fluxo de AC. E quando vocês me ouvirem falar muitas vezes AC, estou a falar de ar comprimido. Ela vai impedir a passagem de AC num sentido e permitir a passagem de AC num outro sentido. Vamos dar como exemplo a válvula de retenção. O que é que vai acontecer aqui? Se tivermos a AC neste sentido, não é? E temos que compreender que a válvula de bloqueio ela está constituída por uma esfera e temos aqui um cone. Então, neste sentido, conseguimos verificar que o ar, quando estiver a circular por este sentido, não vai passar para o outro lado, justamente porque este cone vai impedir a passagem de AC para o outro lado. De qualquer maneira, o ar aqui não vai circular para este sentido, mas se AC estiver a circular para este lado, no outro sentido, o que é que vai acontecer? A pressão do AC ou do ar comprimido vai empurrar esta esfera, não é? Porque reparem que nós temos aqui uma mola, vai empurrar esta esfera, permitindo assim a passagem de AC para o outro sentido. Pronto, então elas funcionam exatamente assim. Elas vão permitir a passagem de AC num sentido, mas no outro sentido elas não vão permitir. Nós temos aqui a válvula de escape rápido. Normalmente a válvula de escape rápido nós encontramos logo muito próximo dos atuadores, que nós já falamos a princípio que são os elementos de trabalho. Então, o escape rápido permite que o AC que estiver a ser descarregado não tem que passar por todo um circuito, não é? E passe logo a princípio pelo escape rápido, ou seja, a ideia é que aquele AC que não está a ser utilizado dentro do circuito ou para aliviar o circuito de alguma maneira, passa diretamente ou rapidamente para a atmosfera. Podemos dizer assim, por isso é que elas estão muito próximas dos elementos de trabalho, não é? Que são os elementos de trabalho que dão o fim útil da tarefa que queremos executar. Pronto, reparem lá, como é que ela vai funcionar? Nós temos que compreender que
a válvula de escape rápido, ela está a ser constituída por quantas vias? Nós temos aqui 3 vias, 1, 2 e 3. E temos que perceber que, quanto ao número, o que é que vai significar o número 1? Que é uma via de pressão, que é a via onde nós alimentamos o nosso circuito. E nós temos o 2, que vai estar ligado diretamente para o elemento de trabalho. E por fim temos o 3, que é o nosso escape. Pronto, então, se o AC, ou ar comprimido, não é? O fluxo de ar comprimido tiver a entrar para o nosso circuito, reparem que esta esfera que está aqui vai passar para o outro lado, impedindo com que o AC passe diretamente para o nosso escape ou para a atmosfera. Quando estivermos a alimentá-lo com AC, a ideia que se tem é que este ar depois vai para o elemento de trabalho. Pronto, isto quando estivermos a alimentar o nosso circuito. Se tivermos, vamos imaginar que estivermos a fazer o retorno do nosso atuador, ou o retorno da haste do nosso atuador. Então, aquele ar que havíamos colocado dentro da câmara do cilindro, ela depois tem que retornar, porque vai ir para o escape. Em vez de circular todo um circuito que nós tivemos a construir. Então, por isso é que nós dissemos que a válvula de escape rápido tem que ficar mais próximo do elemento de trabalho, porque é mesmo escape rápido. A ideia é que o ar que estiver dentro da câmara vai diretamente para a atmosfera. Então, o AC que tiver a passar por este sentido, ela, em vez de entrar dentro da câmara, não é? Ela vai percorrer esta via de pilotagem. Esta via de pilotagem, o AC passa por aqui, quando entrar dentro da câmara, esta esfera que estava neste lado vai ser empurrada para o outro lado, permitindo assim que o ar comprimido passa pela via de escape. Para a válvula de isolamento ela é do tipo O. O que é que vai ser do tipo O? Porque ela permite, não é, que nós fizemos o avanço do atuador através de 2 pontos diferentes. Ou neste lado, ou no outro lado. É como se estivéssemos a falar do circuito elétrico, quando queremos acender uma lâmpada, não é? A partir de 2 pontos diferentes. Nós temos um interruptor no lado, temos outro interruptor no outro lado, mas os dois servem para acender a lâmpada, uma única lâmpada. Pronto, o fio de pensamento é exatamente igual quando estivermos a falar de válvula de isolamento. Então, nós podemos, né? Temos a número 1, no outro lado, e temos que saber que número 1 significa o quê? Via de pressão, porque é nesta via onde nós alimentamos o nosso circuito. Então, se tivermos a falar de avançar um cilindro ou a haste do cilindro, nós podemos avançá-lo de 2 formas, com 2 botões, permitindo que o ar entre por este lado. O que é que vai acontecer? Se o ar estiver a entrar por este lado, esta esfera que está aqui vai passar para o outro lado. Por que é que ela vai passar para o outro lado? Porque a pressão do ar, né, vai afastar esta esfera para o outro lado. E quando vai afastar a esfera para o outro lado, vai bloquear esta via. Porque se esta esfera não estivesse aqui, o que é que podia acontecer? O ar entrava para este lado e saía no outro lado. Mas não é isso que queremos, por isso é que ele é do tipo O. Então, a pressão do AC, ela entra por aqui, a esfera vai para o outro lado, bloqueando a passagem e permitindo assim a passagem de AC para a via de utilização, que é a via que está ligada diretamente para o nosso atuador. Ou se o AC estiver a passar por este lado, não é? A esfera que está aqui neste lado vai passar para o outro lado, permitindo a passagem de AC para o nosso atuador. Por isso é que nós chamamos uma válvula de isolamento do tipo O, ou deste lado ou do outro lado. E por fim temos a nossa válvula de simultaneidade. Esta válvula de simultaneidade, ela é muito importante. Nós temos a via de pressão neste lado, mas temos também a via de pressão neste lado. E por fim nós temos a nossa via de utilização. O que acontece é que se tiver a entrar AC ou ar comprimido, estou sempre a dizer que se tiver a falar de AC é ar comprimido. Se tiver a entrar por este lado, mas o nosso atuador não vai fazer o movimento de avanço. Ou se estivermos a falar de movimento de retorno, ela não vai fazer. Porque para esta válvula, ela depende das 2 vias de pressão. Para nós termos o AC a circular por esta via de utilização número 2, nós temos que ter AC a entrar por este lado e AC a entrar por este lado. Nós temos que ter 2 botões acionados em simultaneidade para permitir a passagem de AC para o outro lado. Pronto, então esses são... Nós vamos a falar das válvulas de bloqueio e esses elementos fazem parte da válvula de bloqueio. Pronto, vamos compreender agora na prática com circuitos pneumáticos como é que elas vão funcionar.